Eu sou o Gabi Eu Ramos. sou o Cissa Neto. E nós somos o Bravata FC. No vídeo de hoje vamos fazer uma análise, né? Um compilado, uma votação, um balanço, um debate. Vamos brincar sobre o primeiro turno do Campeonato Brasileiro que acabou com o Flamengo na primeira colocação, né? Seguidos de Palmeiras e Santos, né? E quem tá fechando o G4? O Internacional. O Inter fecha G4, depois Corinthians, Corinthians e São Paulo. Enfim, É isso, né? É o mini Paulistão, né? Com o Flamengo. Isso, só que os Inter. paulistas, o único que ganhou na rodada foi o Palmeiras. Bate no peito do coleguinha e fala que o Palmeiras é grande. É isso. Vamos lá. Vamos começar fazendo uma análise geral, assim. Não vamos falar de todos os times, mas dos destaques do campeonato, quem se destacou, quem foi Montar uma devendo. seleção, é isso? Um destaque para cada um? Um destaque Um time cada pra destacar É, pra um cada time um, de cada um vamos para lá. se destacar. Quem quer começar? Pode começar você. Um time? Destacar um... Você pode colocar um destaque e uma decepção no primeiro turno aí pra você de time. Rápido, coisa rápida. Um time que eu acho, puta, o Flamengo é o destaque de todos, eu acho, em geral, né? Não é o meu. Quê? Não é o meu. Não é o Flamengo, mas aí é por razões clubistas, né? O Flamengo, começou o campeonato, a gente achou que ia ficar no cheirinho, mas a verdade é que o cheirinho tá bem forte esse Esse eu ano. acho que desse ano não passa não, acho que o Flamengo vai conseguir atingir o objetivo dele, que é ser campeão. Isso é um destaque negativo. Eu não queria que fosse dessa maneira, mas eu acho que vai acabar sendo, tá? Destaque negativo. Seu destaque negativo. Destaque negativo para mim é o Fluminense, né? O Fluminense tá indo bem abaixo aí. Os times que são fracos já era esperado. O Avaí, CSA e Chapecoense a gente já esperava isso. Mas o Fluminense para mim é um intruso ali dentro. Eu achava que Goiás, talvez. O Botafogo mesmo eu achava por ter os problemas extra-campo ia estar. O Cruzeiro é um time também com descartável. Você vai usar dois destaques negativos? Cruzeiro. Só pode usar Você vai me Você vai tirar o todos nosso. os nossos Você quer? Cruzeiro. Cruzeiro. Ele falou Fluminense, fez uma análise do Fluminense, depois falou Cruzeiro e não falou mais nada. Legal. Não, é o Cruzeiro. Tu corta o Cruzeiro dele, tá, no vídeo, na edição? Cruzeiro é o meu destaque negativo. Vai, Gabriel, então destaque negativo é o Cruzeiro. O Cruzeiro é um destaque negativo porque é inconcebível com o time que eles têm, eles entregarem um final de turno no Z4. Sim. É inadmissível. A torcida do Cruzeiro tem que estar puta da vida mesmo, porque o que se gasta, tá? Mas assim, o que a gente tem percebido é que o que aconteceu com o Cruzeiro é que os problemas extra-campo têm atrapalhado bastante, né? Tem problemas políticos aí, o Itaí, diretor de futebol, está sendo questionado lá por algumas negociações irregulares e tal. E isso está refletindo dentro de campo. O Cruzeiro está com o salário atrasado, uma coisa que a gente nunca viu, né? A gente não está acostumado a ver isso. O Cruzeiro sempre foi um time muito bem estruturado, Organizado, né? Que os jogadores queriam jogar. Exatamente, e aí está acontecendo isso. Se os jogadores não quiserem mais jogar no Cruzeiro, tem time aí se estruturando, querendo chegar aí, se eles quiserem. Mas está apagando a luz já? A Luiz é o de menos. Destaque positivo, vamos lá, Até que a Gabi. torcida agita. O destaque positivo para mim, eu vou fugir dos favoritos ali, eu vou destacar o Inter com o Odair Helman. Estranhou, ele fez a Não, análise. sabe por quê? Porque assim, se você for olhar a quantidade de jogos que o Inter jogou com o time reserva, a gestão de elenco que o Inter faz na temporada como um todo, o Inter está chegando em todos os campeonatos, é muito boa. E o trabalho do Odair Helman, ele é um cara que assumiu o Inter na Série B, né? Tem sido pouco destacado. E aí, 2 anos depois, ele está aí no G4 do Brasileiro. Quartas de final de Libertadores. Exatamente. Finalista da Copa do Brasil. Exatamente. E assim, é um bom trabalho. Né? É um trabalho que pode não render nenhum título, mas é um bom trabalho. Que é auxiliado pelo elenco do Inter, que é muito bom. Muito bom, né? o elenco é Isso que eu ia muito falar. Se você vê o time reserva dos caras, é muito bom. Eu acho que o segundo melhor elenco do país é o do Inter. Sim, se você pegar o banco do Se você Inter- comparar o time reserva do Inter com o time reserva de outros times aí que estão acima dele no Brasileiro, Tá ele acima. bate de frente ou está acima. Então eu destaco o Inter e o trabalho do Odair Helman. O meu destaque no primeiro turno é a campanha do Bahia. Sétimo colocado, ali a uma posição da pré-Libertadores, é um time que tem muito menos renda, muito menos torcida que outro comparado com outros. Se você pegar elenco... É um dos 10 o melhores elenco- orçamentos da Série Se A. você pegar o elenco por elenco, talvez o Bahia fique abaixo dos 10 ali do brasileiro, né? E tá à frente de muito time aí de mais tradição, e mais história, e mais camisa, né? Então tem que ser destacado com certeza. Eles estão bem mais porque- profissionais também. Sim, não. É o que a gente estava falando, tem que se destacar a organização do Bahia, não pode deixar passar em branco, né? Tanto o Bahia quanto o Atlético Paranaense, mas eu vou destacar o Bahia que tá
tá levando o campeonato um pouco mais a sério. Tirou pontos de vários times, inclusive do Palmeiras em São Paulo e do Flamengo lá na Bahia, né? Então tem que ser destacado. E o meu destaque negativo é O Bahia bateu em nós 3, né? Bateu nós 3. Bahia bateu o Palmeiras, Empatou, Vasco e Corinthians. Não, empatou com o Palmeiras. Empatou Empatou o Palmeiras, mas assim... Mas tirou ponto em Sim, São Paulo, sim. né? Pode considerar que foi bem, né? Apesar que o segundo pênalti não foi pênalti, mas aí já foi destacado, já foi conversado, já foi E discutido. o negativo? O meu negativo é o segundo turno o segundo turno do primeiro turno do Palmeiras. Do primeiro, entendeu? Pós-Copa América do Palmeiras. O Palmeiras estava 7 pontos, eu acho, à frente do Flamengo, 4 ou 5 à frente do Santos. Ficou 7 jogos sem ganhar no pós-Copa América no Campeonato Brasileiro, perdeu muitos pontos, muitos jogos, focou na Copa do Brasil e na Libertadores e foi eliminado dos dois, né? E tudo isso culminou com a queda do Felipão, né? Tinha uma gordura, todo mundo viu o Palmeiras daquele jeito e a confiança foi embora de um jeito. O Palmeiras de antes era o da Tríplice, agora é o da... É o que não vai ganhar nada. É o do cheirinho verde. Né? Então, eu vou destacar negativo. Um time que quer ser campeão não pode ter 7 jogos sem vitória no campeonato. Principalmente com o investimento que tem. E olha, com 7 jogos sem ganhar, tá? O Palmeiras mesmo assim tá terminando só a 3 pontos do Flamengo. Então, o torcedor do Palmeiras tem que comemorar e tem que apoiar o trabalho do Mano Menezes que está começando agora. Né? Lembrando que o Palmeiras chegou a estar na penúltima colocação no Campeonato Brasileiro Pós-Copa América. Então você vê como foi ruim a campanha. Agora 3 vitórias, né? Já deu uma... Fez 3 vitórias agora, mas precisa fazer um segundo turno no nível do que foi o campeonato pré-Copa América para brigar com o Flamengo pelo título. Sim. Né? É isso. Agora vamos fazer uma seleção do campeonato? Seleção do campeonato. Fazer uma seleção do campeonato aqui, vamos debater posição por posição? Vamos. Então eu vou começar essa discussão. O goleiro do campeonato, eu acho que está entre o Jordi e o Douglas Friedrich. Pra mim, Douglas. Pra mim, Douglas. Isso aí acho que é... O Jordi... Aqui nós somos muito democráticos, né? O Jordi foi eleito, então... O Douglas Friedrich, apesar de... Eu acho que o Douglas também falha de vez em quando. Eu acho que o Jordi falha mais porque a bola chega mais do que no Bahia. Entendeu? Tem isso também. Tem isso, entendeu? Mas o Douglas tem feito um bom campeonato já... Não é o primeiro ano, né? Diferente do Jordi. O Douglas tem feito bons campeonatos já há algum tempo já. Dificilmente tem jogos do Douglas que ele não faça uma defesa boa. Sim. Ele não passa em Muito da boa fase do Bahia que eu destaquei no começo do programa devido ao Douglas Friedrich, né? Lateral direito. Minha opinião é o Rafinha, do Flamengo. Minha opinião de campeonato, assim, desempenho das 18 rodadas, por enquanto eu ando no Paraíba. Eu pensei que tu ia falar o Fagner, eu fiquei com medo. Eu não sei. Olha, eu acho assim, Pikachu... eu vou deixar claro pra vocês, a gente não fez um limite de... não fez um limite de jogos pra colocar na seleção, porque tem cara que tem 6, 7, 8 jogos, mas se destacou muito. É que né? o Rafinha... Eu vou votar no Rafinha, porque ele fez o patamar do de Flamengo mudar assim, ó. Porque assim, ó, apesar das contratações do Flamengo no começo do ano, mesmo com o Abel o time não vinha bem, né? Vinha perdendo jogos no Carioca, na Libertadores, né? Como perdeu o Penharol no Maracanã, no próprio Brasileiro, entendeu? Com a chegada do Jorge Jesus e do Rafinha, eu não vou falar dos outros jogadores, mas de outros jogadores, o sistema defensivo do Flamengo ficou excelente, entendeu? Porque a zaga, por mais que tenha chegado o Pablo Mari, o Léo Duarte era um bom zagueiro. Mas eu acho que as laterais eram um ponto fraco da defesa do Flamengo. Eu concordo contigo. Entendeu? Então eu acho que eu tenho que dar esse voto pro Flamengo. Eu concordo contigo, mas eu acho que o Rafinha ainda não apresentou na parte ofensiva algo a se destacar assim. Eu acho que rola ainda uma segurança. Beleza, ele ajeitou a lateral direita porque também tinha o Pará e o super questionado Rodney. A torcida do Flamengo não gosta dele. Mas eu acho que o Rafinha, a parte ofensiva, ele pode muito mais do que ele é. Ele conseguiu os pênaltis Mandrake em todas as posições do Flamengo. Mas o juiz deu, cara, com tudo VAR e bem, tudo. Tudo bem, mas Cara, por isso eu voto no Nino Paraíba porque ele participou mais de gols do que o Rafinha durante o campeonato. Como a gente teve mais jogos, né? Talvez por pegar por minutos ali, talvez não seja assim. Mas é por isso que eu falei. Como é uma democracia, o Rafinha. Né? Tudo bem. Vamos para a lateral depois já para o meu de zaga? Tá. Lateral esquerda, Cecílio, você pode começar. Eu acho que aí, muito devido à ausência de concorrentes, o Felipe Luiz chega e aí na lateral esquerda ele é dono da posição. Ele não apoia, ele não chega cruzando, mas ele é aquele lateral que fica, domina a bola, ele faz o passe que fura a linha. Ele é muito bom, ele é inteligente, além de tudo é inteligente. Vou tomar a liberdade de votar antes de você, Gabi. Eu vou votar no Jorge. Tanto é que chegou de volta à seleção brasileira. Com o time que o Santos tem, que é abaixo dos outros dois concorrentes direto ao título que tem se mostrado até agora, o Jorge se destacou com assistência, com passe, jogando bem na parte
na parte ofensiva e na parte defensiva, nas duas fases. E comparando o sistema defensivo do Santos, eu acho que o Jorge tem que ser Eu lembrado. concordo com o que você falou, acho que o Jorge ele voltou melhor da Europa, na minha opinião, mais maduro, do que ele né? era, exatamente. Então, lateral mais completo, assim, cumprindo as funções defensivas também melhor. E o Rafinha jogou mais do que Exatamente. o Felipe Luiz, na minha E opinião. eu acho que esse Jogou uma esquema mais. do São Paulo, ele é um esquema que é complicado pro lateral Sim. se dar bem, entendeu? É muito fácil pro lateral fazer uma cagada no esquema Tanto do é São que quando Paulo. o Felipe Jantan joga com mais Tanto que o liberdade, Vitor ele tem que ficar Ferraz é mais. esculachado pela torcida, enquanto o Jorge é enaltecido. Eu acho que o Jorge merece ser o lateral, mas o Felipe Luiz também Também. é a Tem mesma- dos dois. A, tem dos dois. parada do Felipe Luiz é a mesma coisa do Rafinha, mudou o Flamengo de patamar. Nós vamos voltar os dois zagueiros de uma vez? Acho que ou é duplo? os dois zagueiros de uma vez. Os dois pra gente zagueiros de chamar uma dupla. vez. Então, quem começa sou eu agora? Pode ser? Pode ser. A gente já conversou sobre isso antes do programa, mas sim. eu que cheguei no consenso com você, Sim. eu acho que pra mim a dupla de zaga do campeonato é Gomes e Cuesta. Pra mim os dois têm se destacado. O Palmeiras sentiu mesmo, acho que assim, uma das coisas da queda do Palmeiras foi não ter treinado nessa intertemporada com o Gomes, que estava definindo a seleção Paraguai. Fez muita falta. Quando voltou, ele acho que perdeu 1 ou 2 jogos também, que ele teve uma folga. Eu acho que fez muita falta o Gomes. Tanto é que agora, com a chegada do Vitor Hugo, o Vitor Hugo tem sido titular junto com o Gomes, né? Por mais que tenha jogado bem quando o Luan jogou, o Luan acho que falhava um pouco mais do que o Gomes. Apesar de ser mais rápido também, ser um zagueiro talvez mais técnico para saída de bola, o Gomes tem uma segurança defensiva que fazia tempo que eu não via. E o Cuesta tem sido um dos melhores zagueiros do país há uns 2, 3 anos já. Sim. Dispensa comentários. É estranho até não ser convocado para a seleção dele. Pra mim, o Cuesta, ele, assim, é o Cuesta e o Gomes, mas assim, o Cuesta, eu acho que, tipo, lá em cima. Lá em cima, é muito à entendeu? frente, muito à A frente. gente teve uma dúvida grande sobre quem seria o segundo nome. Porque ele tem Tem bons zagueiros, tem né? bons zagueiros. Rodrigo Caio, tem o próprio Pablo Gomes, tem o Mário, Rodrigo Caio. o Jeromel, são bons zagueiros. Apesar que o É. Jeromel não fez um bom campeonato até agora, Vou né? falar um bagulho, vai gerar polêmica? Vai. Tem o Leandro Castan. Um bom zagueiro. Você olha, Dado o sistema defensivo do Vasco, Sim, sim, sobra é, lá. é. Mas acho que ainda está abaixo do que a gente falou. O Vasco tem uma mudança de patamar proveniente da volta do Leandro Castan também. De lesão. É. Mas eu acho que fica nisso, com esse tem o Gomes. Pra mim é Cuesta e Gil. Pra mim é. Qual a melhor defesa do campeonato? Corinthians. Então, pra mim tem um zagueiro que se impõe fisicamente, um zagueiro que não bate, um zagueiro bom na bola aérea. Eu duvido que quando fosse Manuel Henrique, que já era a melhor defesa, você Não, falasse, pra mim a dúvida, o Manuel. Henrique. Não, e vou te, Duvido. O Manuel. vou te falar, o Manuel faz um baita campeonato brasileiro. Eu acho que o Manuel, sou mais eu acho que o Manuel tá que o melhor Gil. do que o Gil. Sim. Eu acho, é a minha opinião. Eu É acompanho os jogos do Corinthians. amorzinho. Não, negativo. Amorzinho. É que o Gil chegou, a Gil nossa é bola amorzinho. aérea melhorou consideravelmente, entendeu? Então, pra mim, é o Gil, e tu vê, ele se impõe Tudo muito bem, eu vou te fazer uma pergunta. Se você colocar Gil e Henrique, vocês acham que não seria a melhor zaga do campeonato? Minha opinião. Uhum. Entendeu? É. Eu acho que na melhor zaga do campeonato. Eu acho que muito da melhor zaga do campeonato passa pelo Manuel. Tem jogado melhor que o Gil. Não, ele joga Tem bem. falhado ele tá- menos que o Gil. Ele tá... E os poucos gols que você tomaram, que não foi culpa do Cássio, foi culpa do Gil. Se você pegar culpar alguém, o erro de alguém, o Manuel tem errado muito menos. os gols contra o Ceará nenhum foi culpa do Gil. Ontem o gol do Fluminense não foi culpa É, mas do Gil. tudo bem, não pode não ter sido culpa do Gil porque o lateral esquerdo falhou, mas foi do lado esquerdo da zaga. Quem joga é o Gil. Não, mas isso Ah, aí eu não é acho que- assim, né, Gomes? Tá Não é bom. assim, o lateral esquerdo tá ali pra... bom. O cara falhou o lateral esquerdo. Quem falhou no gol do Ceará foi o Eu Cleison, acho não que foi o nem o lateral Manuel tem esquerdo. jogado melhor que o Essa é Gil. a tua opinião. Opinião. Essa é a tua opinião. Eu acho que você está sendo... Não, negativo. O coração tá falando, mas tudo bem. Tudo bem, assim como você, quando falou do Nino Paraíba, você falou que o Jorge fez um campeonato melhor com assistência, o Nino Paraíba também fez do lado direito, mas você acha que o Rafinha chegou e mudou o patrão? Beleza, tua opinião foi essa. Você foi incoerente com o teu pensamento na hora de escolher o lateral Não, esquerdo. Eu acho que assim, ó, o Nino tá jogando no Não, no tudo clube bem, menor. próximo, dupla de volante. Que clube grande que o Nino jogou? Não, tá Será certo. que ele joga? Não, a gente Tu tem tava que analisar o quê? No programa anterior você Não. tava falando assim, ó. Não, analisar o o quê? Felipe Pires fez Não, gol. analisar Mas no o que Fortaleza, é, no Fortaleza ele tá não, jogando. É porque o Douglas não formou no Corinthians. Exatamente. E a gente está analisando a seleção do campeonato das 18 rodadas. Tinha 18 anos. cara. 18 rodadas? diferente. É 18 rodadas? Isso é diferente. Então a gente vai ter que mudar o jogador de time durante o campeonato. A gente está analisando o campeonato. Vamos lá, os volantes. Vamos falar de primeiro volante. Pode começar aí, vai. Pra mim, os volantes. Primeiro volante. Ah, primeiro só? É, melhor. Dá pra se preparar agora. Uhum. Ah, eu vou de Lindoso. Nem jogou. É campeonato. Mas ele nem jogou direito. O Inter jogou com Não, eu acho reservas válido. várias vezes. Eu acho válido. O Lindoso ele é o bola de prata. Exatamente. Ele é o bola de prata. Lindoso.
Cara, Ele só é a bola de prata porque o Felipe Melo foi expulso no jogo. vai Felipe Melo. Pra mim fala é o aí. Felipe Melo, o primeiro volante, é a minha opinião. Pode até não, mas tudo bem. Pra mim é ele ou o Arão, minha opinião. Cara, então, na verdade, assim, se o Cuejar ainda Exatamente, seria o Coelho. seria o Cuejar. Né? Mas o Cuejar ele jogou na fase baixa do Flamengo, sim, né? Na não, fase mas boa só ele- jogou o Arão. Ele foi muito bem. Enquanto ele jogou, ele foi muito bem. Eu acho que assim, eu... Mas o Arão que deu resultado. Não, Tá bom. o Arão tem que agora assumir esse papel, mas não era dele. Mas o Cuejar foi banco dele, ele Essa forçou aí- pra sair. Contra Nessa o Corinthians, dividida- ele destruiu o Corinthians na arena. Vários jogos Nessa ele dividida, conseguiu, vocês sabem a minha opinião sobre o Felipe Melo. Felipe uma Melo, discordância só o que a gente palmeirense tem. vai querer. É uma discordância que a gente Não, tem. é assim, a diferença é a gente tá aqui eu pra fico analisar com idoso. sem falar do coração. Sim. Tá? Tanto que eu... Mas vocês estão levando a questão pro lado pessoal, na questão do Felipe Melo. Pessoal, eu o Palmeiras sem nunca briguei com o Felipe o Palmeiras Melo. sem o Felipe Melo é outro time, é óbvio. O termômetro do Palmeiras, como vocês falam, o termômetro do time é o Felipe Melo. Vamos lá, gente, vai que já tá indo. É minha opinião. Vai. Segundo volante. Quer que comece? Não, começa o Gabriel. Aí é o Gerson. Pra mim é o Gerson, não tem nem discussão. Pra mim, Edenilson. É uma boa também, mas Tudo bem. Mas o muito Gerson, bom. o papel, tudo bem, o sistema defensivo do Flamengo mudou, a gente dá crédito ao Rafinha Edenilson tá e ao jogando Felipe muita Luiz. E o Edenilson cresceu e tal, mas Edenilson eu tá acho que contado pra o seleção. Gerson mudou o patamar do Flamengo, no meio campo do Flamengo. Ele dita o ritmo do time. Ele comanda o time. Não, mas eu acho Edenilson. Não, tudo Vamos bem. lá. É que você tá querendo discordar da gente, você não teve uma unanimidade. Tu acha que o Gerson... Sim, até porque Não, vocês não, Se conversaram tu antes. tivesse que escolher entre o Edenilson e o Gerson, escolheria quem? O teu Edenilson time? tá jogando No hoje. teu time? O Edenilson tá jogando Ele muita bola. escolheria o Quem você escolheria? Eu escolhi Ele escolheria o Edenilson. Eu conheço ele escolheria o Edenilson. Eu sempre gostei do Edenilson. Sim. Aí, tem que ver o que vocês preferem, 4-4-2 ou 4-3-3. 4-4-2 mesmo, tradicional. É? É. Então tá. Meia ali, primeiro meia. Aí, ó, acho que é melhor a gente falar os dois meios. Os dois meias. Né? Ó, minha opinião, tá? O Sanches, eu acho que quando ele não... O Santos deve muito da posição que ele tá hoje pela bola que o Sanches joga. E aí o São Paulo me tira ele e o time desaba, tá? Então pra mim é o Sanches. E aí é um bagulho que vocês provavelmente não vão concordar, tem um bagulho que eu gosto também do futebol do cara, mas eu acho que ele é mais decisivo do que em mais jogos do que o Arrascaeta, o Everton Ribeiro. Sanches e Everton Ribeiro. Eu acho que se você tirar o Everton Ribeiro e o Arrascaeta num jogo, em jogos diferentes contra o mesmo adversário, o Flamengo vai sentir mais a ausência do Everton Ribeiro do que do Eu Arrascaeta. acho que a dupla é dupla. Fala os dois. Você já falou? Posso falar? Pode. Everton Ribeiro e Arrascaeta. Everton Ribeiro, eu acho que Eu acho que um é o motor do time junto com o Gerson ali, é um que dita a criação do time, né? Mas vocês concordam, Se ele não tá jogar- vendo? Vocês combinaram, então. Se ele não é jogar... possível. não, deixa eu bosta. Ele gosta de ficar. Não, fica nervoso. Aí, não, é verdade, eu você acho que mesmo o Everton, falou, a gente falou. o Everton é a parte criativa do time. E o Arrascaeta é aquele meio decisivo. Se a bola cair no pé dele, dificilmente ele perde. Difícil, pode perder, mas eu acho difícil. Torcida do Santos, eu tô tentando, viu? Vocês estão vendo. Eu acho o Everton Ribeiro mais linear, Brincadeira. o Arrascaeta oscila mais, Estrela, mas estrela. ele quando vai bem, ele vai muito É outra bem. prateleira, que a gente tá falando. E o Sanches merece uma menção honrosa, com certeza. Aqui. Não, o Sanches, eu acho que ele fez um campeonato, eu concordo com o Gabriel, mas, assim, ele se destaca... Abaixo do nível do exatamente. Ele se destaca mais em fundamento. Agora a gente tem que falar um dupla de ataque. Pode ser dois atacantes leves ou um Eu centroavante e um melhor dupla de atacante. ataque, já que a gente fecha, se for os dois bons. Começa vocês, que eu já comecei. Eu vou começar com Everton Cebolinha. Apesar de não ter feito um primeiro turno excelente, eu acho que ele é outra prateleira também. E agora que o time tem que conseguir se dedicar mais ao brasileiro, que antes estava com Copa do Brasil e Libertadores, ele tem sobrado, né? O Everton Cebolinha e o Gabigol. Apesar de achar que o Bruno Henrique é um bom jogador, apesar de achar que o Dudu é a estrela do Palmeiras e ele joga muito, eu acho que o cara que é o artilheiro do campeonato, a bola caiu no pé esquerdo dele ali é difícil, viu? Aliás, se a gente pegava parar na final do primeiro turno, né, que foi o Santos e Flamengo no último jogo, que estavam disputando a liderança no final do primeiro turno, quem fez o toque decisivo, diferenciado, quem achou uma opção que poucos achariam foi ele, né? Então pra mim é Gabigol e Everton Cebolinha. Pra mim é Gabigol e Bruno Henrique. Também é uma boa escolha. Eu fecho também com o Gabigol e o Bruno Henrique. É uma boa escolha. E vou só fazer se a gente fosse O torcedor santista se a gente fosse morder. escalar no 4-3-3, se fosse 4-3-3 eu colocaria o Dudu e tiraria o Everton Ribeiro. Eu também colocaria o Dudu, mas eu não tiraria o Everton. Tiraria o Arrascaeta. Eu tiraria os... No meu era o Sanches, né? Eu tiraria os... Mas tu botaria quem? O Dudu também? Eu colocaria o Dudu.
se a gente jogasse com 3 atacantes seria o Dudu. Eu acho que o Gabigol e o Bruno Henrique, assim, é que eu tô tentando, é difícil porque a gente acaba sendo sempre influenciado pelas 3, 4, 5 últimas rodadas, né? Mas assim, o pré-Copa América do Bruno Henrique, foi fantástico. Na minha opinião, ele era superior ao Gabigol naquele momento. Eu coloquei o Gabigol porque estava no centroavante. O Gabigol é o artilheiro e... Se tu for ver, o Flamengo antes do Jorge Jesus, o Bruno Henrique já estava se destacando. Sim. E outra, o time do Flamengo vinha pontuando menos graças ao Bruno Henrique. Não, e acho que um bagulho que a gente não tem como fazer é assim, pensei aqui na minha cabeça que colocar, sei lá, o Ribamar. O cara jogou um jogo só, não posso colocar o Ribamar, entendeu? Mas para a seleção do segundo turno, fazendo gol de canhota de cobertura, sério candidato aí o Ribagol. Vamos falar agora sobre o melhor técnico. Eu acho que isso aí é unânime, né? O Jorge Jesus arrumou a casinha do Flamengo lá, arrumou o time de um jeito que não tem como não dar pra ele, eu acho, assim. Você pode fazer menções honrosas, mas o cara que pegou o time em terceiro ou quarto e levou na liderança assim, sobrando, atropelando, eu voto no Jorge Jesus. Não, eu acho o São Paulo, 19 rodadas, é um elenco pior. Aí eu vou te falar o que eu falei pro Gabriel, antes do Gabriel dar É um elenco bem pior. se o Santos tá lá, é graças ao São Paulo. Mas se o Santos também não é líder, também é graças ao São Paulo, porque ele errou muita coisa também. Não, teve ele jogos. inventou muita Mas coisa, eu acho ele que demorou pra tirar o Aguilar, acho que é ele assim, deixou o Sanches fora em jogos acho que- decisivos e até fáceis, como contra o Fortaleza, ele Eu acho deixou o que no Sanches saldo fora. ele Das faz 19 rodadas, eu acho que o São Paulo foi melhor que o Jorge Jesus em 14, né? Isso. É que ele teve umas 3, 4 ali que o Santos perdeu Não, muito é que por culpa o dele. Santos era pra ser líder Mas se eu não fosse ele. fecharia com o São Paulo. Se não fosse porque ele. o time do Santos, meu amigo, o time do Santos na É, mão de um exatamente. Tu idiota, pega o papel, tu pega no papel. na não mão de sai. um Alberto Valentim, pra dar um exemplo aqui. Mas aí nem o meu Flamengo, amigo. né? Mas aí nem o esse time do Flamengo, Santos né? Pô, caralho. Mas o que eu acho é que o Gabriel quer dizer que talvez o Santos na mão do Alberto Valentim estaria brigando lá Com o Vasco ali, 10, Isso. 10 nono. E o Flamengo 10º simplesmente estaria em quarto, quinto. sim. Eu acho que assim, eu não votei no São Paulo porque eu acho que o trabalho do Jorge Jesus tem sido diferenciado. Só vou justificar. E o São Paulo, na terceira colocação, pelo São Paulo. Mas se o São Paulo inventasse um pouquinho menos, fosse um pouquinho mais de manter o time de jogo, colocar os bons jogadores do Santos, né? O Santos estava terminando esse primeiro turno na liderança. Eu acho, entendeu? Mas, cara, agora falando um bagulho das outras vezes que eu falo do Vasco, geralmente parece que eu tô falando brincando. Mas eu acho um puta trabalho do Lucha, desculpa. Falando sério, dessa vez eu não Pegando tô o time, brincando. não, mas é verdade. Pegando Eu o time acho que o Vasco tem, tá jogando O décimo time do segundo Vasco ali. é horroroso. Eu acho que é um baita trabalho. É que assim, a gente não pode falar que um técnico 12º colocado é o melhor do Brasileirão. Não tem como, né? Mas Mas assim... uma menção honrosa, é isso? Mas não dá, Cara, cara. Não dá. eu acho que ele Quanto coube a ele entender o momento Se o do Vasco- clube. Se o Vasco chegar no G6, Em que rodada ele tem que chegou? ser o melhor campeão. Ele chegou nas Quinta sexta rodada. com um time com um ponto. 15 velho. rodadas na mão. Ele fez. Beleza, ele tá Ele terminando. Ele tem 65% de aproveitamento. Beleza. Tu pega esse aproveitamento, ele seria G4. Mas no é, brasileiro. o Argel pra mim tá fazendo um milagre muito maior com o CSA. Ó, o Lucha com 65%. Tá respirando. O Santos, terceiro colocado, tem 64,9%. Com 65% ele era terceiro. Ah, tudo bem, mas. Sim, mas Uma acho coisa que tem que se destacar. eu acho que é um ótimo trabalho. Pode não ser o melhor do campeonato e tal. Eu tô falando isso, sabe por quê? Ele tá sabendo- Porque criou-se uma cultura, e acho que já que a gente tava falando de técnico, criou uma cultura, tem muita gente na mídia que só enaltece agora os caras que saem tocando. Da nova geração, e tal. Ah, não, o cara que monta uma defesa não vale, o cara que joga com 3 volantes não vale. Cara, no futebol brasileiro, o cara tem que entender o time que ele tem na mão. Sim. E o O Lucha... Corinthians, por exemplo, ele tem um jeito de jogar há 6, 7 anos. E os caras que tentaram fazer alguma coisa diferente se deram mal, entendeu? O próprio Mano. Então, assim, o Lucha tem sido criticado por alguns jornalistas aí que, sabe, eu acho que às vezes é muito por perseguição pessoal mesmo, por picuinha, do que pelo trabalho do E a cara. gente tem que lembrar que o Lucha foi um técnico que se destacou sempre por montar times ofensivos. Se ele tá jogando dessa forma hoje é porque o Vasco Sim, pede isso. E ele teve que se adaptar. É, Não é o tipo de verdade. trabalho que ele está acostumado a pegar também. Agora vamos apostar só na revelação do campeonato e depois fazer as projeções pro final Beleza, pra encerrar. beleza. Revelação do campeonato, começar com você que ele já sabe. Thales Magno. Não é unânime então, Thales Magno. Que lindo, eu vou dar um beijo em você. Não, mas Pois é. lembrando que até agora, tá? Sim, Eu acho que o o Antony Antony é potencial, mas o Antony ele oscilou muito mais do que o Thales Magno. Jean-Pierre, um ótimo potencial. ótimo jogador. O Matheus aí, um ótimo potencial. Mas assim, O hoje time que o Vasco decidindo tem, a favor do time é o Thales Hoje o Magno. Vasco depende de um moleque de 17 anos. E assim,
dentro dessa dependência... Que ele ganha tem- 6 mil por Ele mês. ganha 6 conto, é verdade. Quem te deu essa informação? Não, saiu no Globo Esporte. Saiu. Quem me deu essa informação foi as minhas fontes. Não é o Gabriel, Mas né? é O Gabriel assim, gosta do... provavelmente ele vai ter Não um... saiu na mídia. Saiu Saiu na daquele mídia episódio porque, do Chaves. porque parece que o atual grupo de empresários dele ofereceu ele pro Flamengo. Sim, sim. Sim. E assim- sabe qual que é a rescisória dele? Uhum. 12 milhões de reais. Já era, Gabriel. Não, porque mas ele já- o pai dele falou assim, não, quem formou foi o Vasco, ele vai continuar no Vasco. Se você for falar a reportagem toda, a gente vai cair naquele discurso que eu gosto. Vamos lá, que vocês estão... Deixa eu falar. Né? Eu acho que o moleque merece. Ele tem feito a diferença do time do Vasco. Eu vi, ele foi a estreia dele contra o Palmeiras no Brasileiro? Cara, Mas se acho não que foi, ele foram os já tinha primeiros, entrado, né? Aham. Ele arrebentou, ele deixou o Jean doido, assim. O Palmeiras Então, começou a sofrer muito depois O que disso. eu acho legal dele assim, é que ele tem. Ele não é só. Hoje sai um moleque ponta, geralmente, é aquele moleque da velocidade, Baixinho, tal, da ele corrida. é alto, né? Ele é. É o Fellaini da Ele é colina. alto, ele tem a matada, assim, sabe? Ele finaliza Ele com sobe, uma traz perna- a bola no peito, com a que é perna chato, né? ruim, É entendeu? difícil, é Tem um verdade. jeito de jogar assim, clássico, assim, bonito de ver jogar. Não sei se vai dar certo lá na frente. Hoje eu acho que o Thales Sim. é um ótimo jogador e é muito importante pro Vasco. Agora vamos fazer uma projeção começando com o Z4 para vocês, os 4 últimos colocados na última rodada do campeonato. Ó, com o desempenho de hoje, pra mim cai Avaí, CSA, Chapecoense, desempenho de hoje, tá? E Fluminense. Acho que Avaí, CSA e Chapecoense a gente tem uma concordância, É unânime, né? é É unânime. A dúvida vai ser quem vai ser o último, que eu acho que o Eu acho- Avaí acho tem grande chance. Mas assim, eu acho que o diferencial é essa quarta vaga que está em aberto. Cara, eu acho que no frigir dos ovos, Desempenho quando de você, vê hoje. quando você vê um Fluminense assim, por mais que não tenha jogado nada contra o Corinthians, né? Mas assim, hoje o Oswaldo assim, ele já monta um time para pontuar. E eu acho que o Goiás está numa queda muito grande. Eu acho que o Goiás seria o quarto time. O Cruzeiro Sem chance. sai de lá. Eu acho que a última vaga fica entre Fortaleza, Goiás e Fluminense. Uma coisa que a gente tem que levar em consideração é, chegando nas últimas 6 rodadas, Mas como é, que, crava um aí. como é que tá essa briga? Porque a pressão no Fluminense Sim, o vai ser muito psicológico, maior do tem que no isso, Goiás tem e no isso. Fortaleza. Psicológico, tudo Fluminense. Então a gente não pode descartar. Verdade. Tudo vai depender de como for o começo desse turno. Mas eu acho que se eu fosse para cravar alguém hoje eu Desempenho cravaria de o hoje. Goiás. Tem jogado abaixo dos outros, Tá bom. tá? Hoje. E agora a gente tem que fazer os G4. G4. Por ordem, primeiro, segundo, terceiro e quarto. Tá bom. Flamengo, Palmeiras, Inter e Santos. Flamengo, Palmeiras, Santos. Cara, o São Paulo tem time para ser esse quarto time, entendeu? Ele não quer. Eu não sei Mas se o Cuca tá muito mal. eu não sei se... Cara, eu vou dar uma chutada no São Paulo, mas na esperança que daqui umas 5 rodadas ou o trabalho mude ou o Cuca Mas saia. daqui 5 rodadas ele vai estar já muito lá embaixo. Mas eu acho que dá, entendeu? Porque eu acho que o Inter ainda tem envolvimento com as outras Não, competições. só tem mais esse jogo agora. É verdade, tem a Só Copa esse. do Brasil, verdade. E acabou. Mas eu tô queimado com a torcida do São Paulo. Não, eu acho que o São Paulo tem mais time que o Inter. Nome. Você quer fazer G6, que tem 2 vagas para Libertadores? Aí fica mais fácil, né? Pra eu colocar o Inter. Aí eu colocaria o Inter e o Grêmio em quinto e sexto. Tá. Eu E vou aí, meu colocar- amigo, abre ali sétimo, oitavo, E tu? vamos abrir. Eu acho que dá Grêmio e Corinthians. Grêmio e Corinthians? Eu vou colocar meu G6 então, tá? Uhum. Flamengo, Palmeiras. Desculpa, perdão, deixa eu interromper. Eu vou falar um bagulho sério. Eu acho que o Palmeiras tem chance de abocanhar. Sério mesmo. Sério mesmo. Não tô zoando. Flamengo e Palmeiras, já foi, já Eu foi. não tô zoando, Sai, eu sai, não tô sai, sai, zoando. sai. Eu não tô Não, zoando. eu Ele gosto. acha, eu não tô zoando, eu acho, ele sabe que eu acho. Porque o Flamengo tem as outras tem a Tem Libertadores, 3 jogos. mas é a Mas Libertadores. são 3 jogos. Mas eles vão ter que Ah, viver aquilo ah, ali, mano. Se o para, Flamengo cai na Libertadores, meu amigo, muda, cara. E o bagulho do cheirinho, eles se borram de medo da história Mas do se o cheirinho. Flamengo cai Se na começa- Libertadores e se ele não tá numa condição muito boa, que nem eu falei pro Legume, o Eu Palmeiras acho que nesse tem momento- que chegar faltando 6 rodadas brigando ali. 2, 3 pontos. 2, 3 pontos, brigando. Se chegar com 6 rodadas, aí o título Mas, está em assim, aberto. eu acho que pela má fase do Palmeiras, nesse momento, o que a gente esperava era que o Flamengo tivesse 6, 7 Mas o na Palmeiras frente do estava rateando em demorar a mexer. Mexeu na hora certa, tinha que mexer. Se tivesse o Felipão aí, Eu acho tinha Posso esse fazer o meu Palmeiras. G6 ou ainda não? Vai lá. É que eu tinha que falar, eu acho que o Meu Palmeiras é G6. campeão brasileiro. Presta atenção, torcedor, me cobrem. Ele é bom nisso, hein? Flamengo, Palmeiras, Internacional
que só tem mais um jogo, tá? Sim. Grêmio, A torcida do Santos, a gente fez. Santos e Bahia. Meu G6 é esse. Chutou o Bahia ele quer Não quer revelar o Bahia. Tá querendo revelar alguém, tá ligado? O Bahia. Você acha um absurdo? Não, o Bahia que absurdo hoje tá não. a 2 pontos do G4? Não, absurdo, É um absurdo? não. Não é absurdo. Mas... É um time, pra mim, mais consistente que São Paulo e Corinthians. Sim. Estão na frente deles. Mas aí o Bahia pega a Chapecoense em casa e empata, pega o Fortaleza em casa e empata. Mas aí pega o Corinthians e ganha, pega o Palmeiras e empata, pega o Flamengo e ganha. Cara, eu concordo que o campeonato é contra os times grandes. Esses times Contra quinto time e pequeno, sexto eu vão ser times que vão oscilar em algum momento. Não, eu acho que Quinto pode... e sexto, o Vasco já Eu foi não mudo quinto e minha sexto. aposta, tá? Porque eu acho que o Corinthians não tem um bom desempenho, mas ele também não... Tipo, não é... Eu acho que conforme passar as rodadas... Ele não vai fazer vexame, tipo, perder 5 assim seguidas, que isso que jogaria ele lá pra O Corinthians baixo. pode se preocupar com a Ele só tem- Sul-Americana e vai dar um... são 3 jogos Entendeu? também. Mas 3 jogos pro Corinthians é uma coisa, 3 jogos pro Sim, Flamengo é outra. tem 3, vamos dizer assim. E o Flamengo não ganha Libertadores. O Atlético então, Paranaense pode chegar também, se perder aí, não sei o que vai acontecer na nada assim. O Flamengo não ganha Libertadores, eu tô cravando. Então tá bom. Perde a final pro River. Tamo junto nessa aí. Eu acho que é isso. Eu acho que Eu acho que o Flamengo ganha tudo. E quem acertar mais ganha um panetone pago pelos outros dois em dezembro. fechado. Eu assim. Fechado? Mas o que é acertar mais? Não, acertar mais do G4 e o Z4. A gente colocou quem vai ser o G4 e o Z4. Tá, mas sem peso. Eu acertei o sexto, o quinto e o quarto. Não, Então, quer acertar mais colocações. Tá, mais O nomes. Z4 Mais mais nomes. Beleza, fechou. Mais nomes. Ah, mas então vocês vão empatar, tem que pagar pros dois? Não vai acontecer isso, hein? Não, Eu tô avisando, a hein? gente divide o panetone. Agora ele já se arrependeu, não pode. Puta, falei Bahia, agora eu tinha que... Eu gosto de gravar a câmera que não tem volta. Galera, bom, foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Foi um programa diferente, mais de debate. Vocês viram Um pouquinho como, mais longo como também. que a gente discorda um do outro aqui, principalmente eu e o seu Cecílio, o ponderado, né? Não se esqueçam de seguir a gente nas nossas redes sociais, Bravata FC, no Twitter, no Instagram e no Facebook. Não se esqueça de se inscrever no canal, de compartilhar o nosso vídeo, tá? De dar like, assistir. Dá os seus palpites aqui embaixo também. Dá o seu comentário aqui, deixa aqui o seu G4, Z4, sim. sua seleção. Xinga o Guilherme. Deixa também o Ele fala muito técnico, a bem. revelação, fala isso com a gente. Pode xingar todo mundo aqui, a gente é receptivo a esse tipo de coisa também. Sim. Né? A gente sabe que agora a gente que está se expondo vai correr o risco de sofrer esse tipo de coisa aí, tá? Sigam a gente também nas nossas redes sociais, no Instagram, o meu é Guilherme Lemes. É o Gabi Ramos. Arguilo Neto. E até o próximo vídeo semana que vem. Um abraço. Bom segundo abraço. turno pra nós. Valeu. Vasco G12, por favor. Já é.